Citação e referências bibliográficas. Ué, qual a diferença entre essas duas coisas? Eu sou o professor Hernan e quero falar para você justamente sobre essa confusão que muitos fazem. Citação e referências bibliográficas. São duas coisas que fazem parte de um projeto de TCC, ou então de uma construção de um texto acadêmico, mas que muitos acabam criando uma confusão por não saberem do que se trata. Em primeiro lugar, você deve saber que a citação faz parte do corpo do texto por inteiro e as referências bibliográficas são um capítulo à parte. Como assim? Vou explicar primeiro a citação e depois as referências bibliográficas. A citação faz parte do corpo do trabalho porque você começa a citar autores para embasar a sua pesquisa, para complementar o seu conteúdo, para dar um arcabouço acadêmico para o seu trabalho. Dessa maneira, a partir da introdução, você vai depois para o referencial teórico, a metodologia, os resultados. Você vai trabalhar com autores, citando esses autores. Tem vídeo sobre citação aqui dentro do canal, vou deixar aqui uma playlist completa falando sobre citação, somente sobre citação. A citação pode ser feita de duas maneiras. A primeira delas é a partir de autor e data. Você coloca o nome do autor, ou então o sobrenome do autor, mais a data em que aquela obra foi publicada. Dessa maneira que aparece aqui no exemplo. A segunda forma é a partir de entrada numérica. Você, em vez de colocar o sobrenome e o ano, você vai colocar um número, tá? Isso vai repercutir diretamente nas referências bibliográficas. A forma em que as referências bibliográficas serão feitas. Mas eu recomendo, eu sempre costumo utilizar autor, data para a maioria dos meus trabalhos. Ainda sobre a citação, eu vou adiantar para você que existem vários tipos de formas de fazermos as citações. Uma delas é a citação direta, quando você cita textualmente aquilo que o autor disse. Há um outro tipo ainda, que é a citação indireta, quando você apenas interpreta aquilo que o autor disse. Ainda assim você coloca o crédito daquele autor que lançou a ideia a partir de uma obra. Não fazer essas citações é incorrer em plágio. Daí a importância de sempre citarmos corretamente cada um dos autores. Antes de explicar sobre as referências bibliográficas, eu tenho uma dica para você. Aqui no primeiro comentário do vídeo tem um link. Esse link direciona você para uma aula exclusiva com o professor Hamilton Quintela. Clique no link do comentário e assista o vídeo do professor Hamilton Quintela, se você quiser se aprofundar e parar de ter dúvidas na hora de realizar o seu TCC, tá bom? Dica de amigo. Agora sim, referências bibliográficas. Como construir essas referências bibliográficas? As referências bibliográficas, a diferença das citações, elas estão à parte do corpo do trabalho. Elas são um capítulo fora parte. No final do trabalho você cria um capítulo chamado referências bibliográficas. Qual a função da referência bibliográfica? Colocar organizadamente todas as citações que foram trabalhadas no corpo do texto. Segue algumas regrinhas essa referência bibliográfica. Também tem uma playlist completa aqui no canal falando sobre referências, como cadastrar todas as referências bibliográficas citadas dentro do corpo do texto. Aqui não pode faltar nenhuma obra que tenha sido citada dentro do corpo do texto. Seja criterioso. E no final, organize tudo por ordem alfabética. Isso obedecerá às normas e os padrões ABNT. Falando em ABNT, se você quiser facilitar esse processo de citação de referências bibliográficas, instale a norma ABNT, a NBR 6023, dentro do seu Word. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que explica como instalar e utilizar o aplicativo da norma NBR 6023, que fala sobre citações e que também constrói automaticamente para você as referências bibliográficas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que já tenha deixado um like. Por favor, se não deixou, deixe esse like agora. Aproveite também e inscreva-se no canal, porque eu sempre publico aqui dicas para elaboração de trabalhos de TCC. Até o próximo vídeo.